Havia um homem que parecia ter perdido todas as cartas do jogo antes mesmo de começar a jogar. Traído por seus irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido numa prisão estrangeira. José carregava no corpo as marcas da injustiça e na alma o peso do esquecimento. E ainda assim, essa não era a medida da sua força. Porque sua força não estava na posição que ocupava, mas na forma como se mantinha de pé quando tudo ao redor tentava derrubá-lo. Provérbios 24:10 diz: Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Não é um julgamento, é um diagnóstico. A verdadeira força não se prova em dias de calmaria, mas quando as paredes se fecham e o ar parece faltar. José viveu anos em desvantagem, mas tinha uma força que não se media por circunstâncias. Era um tipo de resistência silenciosa, que não gritava vitória antes da hora, mas continuava firme enquanto a história se escrevia no invisível. Eclesiastes 3:11 afirma: Tudo fez Deus formoso no seu tempo. É uma frase curta, mas carregada de significado. Há vitórias que têm um cronograma invisível, e não importa o quanto desejemos, elas não chegam antes do tempo determinado. José não sabia o dia em que deixaria o cárcere, mas vivia como quem sabia que esse dia viria. E essa fé moldava sua postura todos os dias, no escuro e no silêncio. Salomão, o homem mais sábio de sua época, compreenderia bem essa trajetória. Ele sabia que longos processos têm uma lógica divina, onde cada aparente atraso é, na verdade, um elemento de preparação. José, sem perceber, estava sendo lapidado para lidar com responsabilidades que iam muito além daquelas que ele tinha como jovem sonhador em Canaã. Se você já se sentiu esquecido, injustiçado ou preso em uma situação que parece não mudar, saiba que a virada pode estar acontecendo agora, mesmo que ainda não seja visível. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos pela história de José e descobrir quais foram as atitudes silenciosas, quase imperceptíveis, que o prepararam para assumir o governo de uma nação. Atitudes que podem também preparar você para o dia em que a porta certa se abrir. Se você valoriza a sabedoria da Bíblia e quer aprender como aplicá-la na vida real, inscreva-se agora e ative o sininho para receber conselhos novos todos os dias. O risco de se definir pelas circunstâncias atuais. As circunstâncias têm um poder sutil, o de tentar moldar a forma como nos enxergamos. É fácil, quando a vida nos coloca em um lugar de limitação, acreditar que aquele lugar é a definição de quem somos. José viveu anos no cárcere, mas nunca se identificou como apenas um prisioneiro. O ambiente tentava moldá-lo, mas ele guardava no coração uma visão maior sobre si mesmo. Provérbios 23:7 declara: Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa verdade é profunda, porque nos mostra que a identidade real não é definida pelo espaço que ocupamos, mas pelo pensamento que cultivamos. José não permitiu que as paredes da prisão se tornassem as paredes da sua mente. Ele sabia que sua posição momentânea não diminuía o valor que Deus havia depositado nele. Separar a posição atual do valor real é uma disciplina silenciosa. É olhar para o espelho e enxergar não o uniforme que a vida colocou sobre você, mas o propósito que Deus vestiu em seu interior. José cuidava de suas responsabilidades com dignidade, mesmo no ambiente mais adverso, porque ele não se via como vítima das circunstâncias, mas como portador de um destino que o cárcere não poderia roubar. Essa perspectiva protege a mente contra o encolhimento que as limitações tentam impor. Quando nos definimos apenas pelo que está acontecendo agora, corremos o risco de nos aprisionar mais do que qualquer cela física poderia fazer. Mas quando mantemos viva a visão que Deus nos deu, o ambiente pode até limitar nossos movimentos, mas nunca limitará a nossa essência. Foi essa convicção interna que manteve José erguido por dentro, enquanto por fora ele ainda vivia cercado por grades.
Porque no fim, a verdadeira liberdade começa na mente que se recusa a ser moldada pelas circunstâncias presentes. A arte de transformar ofensa em oportunidade. As ofensas carregam um veneno silencioso. Elas se instalam na alma, ocupam espaço na mente e, se não forem tratadas, transformam-se em muros que nos impedem de avançar. José teve muitos motivos para alimentar ressentimento. Vendido por seus irmãos, esquecido por quem havia ajudado, acusado injustamente por algo que não fez. Mas em vez de cultivar rancor, ele escolheu servir. Até mesmo aqueles que, como os copeiros e padeiros do faraó, nada poderiam lhe oferecer em troca. Provérbios 19:11 nos diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, é sua glória passar por cima da ofensa. Essa não é uma negação da dor, mas uma decisão consciente de não permitir que a ofensa se torne a lente pela qual enxergamos a vida. José entendeu que, se alimentasse a mágoa, não teria energia para perceber as oportunidades que Deus colocava diante dele, mesmo em um lugar como a prisão. Transformar ofensa em oportunidade é redirecionar a energia que poderia ser gasta em amargura para algo que produza frutos. É olhar para a ferida e perguntar: o que posso construir a partir daqui? José, ao servir e interpretar sonhos no cárcere, estava plantando sementes para o futuro, ainda que não soubesse exatamente quando ou como elas germinariam. Essa postura exige uma força silenciosa. É fácil deixar que a ofensa defina nossas ações, mas é nobre escolher que a ofensa não tenha a palavra final. Ao agir assim, José manteve viva a sua integridade e criou um histórico de fidelidade que seria lembrado no momento decisivo. No fim, a grande virada da vida de José começou não quando ele foi chamado diante do faraó, mas quando, ainda preso, decidiu que a injustiça não controlaria sua atitude. E essa escolha silenciosa foi o que preparou o terreno para tudo o que viria depois. O poder de interpretar mais que sonhos, interpretar momentos. José não era apenas um intérprete de sonhos. Ele era um intérprete de tempos e circunstâncias. Enquanto muitos se perdiam tentando entender apenas os símbolos, José ia além. Discernia o momento certo de agir, de falar e de esperar. Ele entendia que nem toda revelação exige ação imediata e que cada oportunidade carrega um tempo específico para florescer. Eclesiastes 8:5 nos lembra: o coração sábio discernirá o tempo e o modo. Isso significa que não basta saber o que fazer. É preciso saber quando e como fazer. A mesma decisão, tomada fora do tempo certo, pode perder seu valor ou até gerar consequências negativas. José leu os sinais ao seu redor como quem observa as estações antes de plantar. Ele sabia que plantar no inverno traria frustração, mas plantar na primavera traria colheita. Esse discernimento o manteve preparado. No cárcere, interpretou os sonhos dos servos do faraó com precisão, mas não forçou sua própria saída antes do tempo. Quando finalmente foi chamado para interpretar o sonho do próprio faraó, não apenas explicou o significado, mas apresentou um plano. E esse plano estava alinhado ao momento perfeito em que a crise se aproximava. Interpretar momentos exige sensibilidade e paciência. É a capacidade de perceber quando é hora de se mover e quando é hora de esperar. De reconhecer que, mesmo em um ambiente hostil, podem surgir oportunidades disfarçadas, esperando por alguém que saiba identificá-las. Foi essa habilidade de ler mais do que símbolos que colocou José diante do maior governante da sua época. Ele não apenas decifrou um mistério, ele mostrou que estava pronto para liderar. E isso só foi possível porque, antes de interpretar os sonhos dos outros, aprendeu a interpretar os próprios momentos de silêncio e espera. Como a excelência silenciosa prepara portas improváveis. José não precisava estar em um palácio para agir como alguém digno dele.
Ainda como servo e depois como prisioneiro, ele entregava o seu melhor em cada tarefa, sem saber quem estava observando. Não era um esforço motivado pela possibilidade imediata de recompensa, mas um compromisso interno com a própria dignidade e com Deus. Provérbios 22:29 diz: Vês um homem perito na sua obra? Perante rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. A excelência que José demonstrava não dependia do cenário. Ele sabia que um trabalho bem feito é uma semente plantada e que a colheita, embora incerta aos olhos humanos, é inevitável para quem persevera. Essa excelência silenciosa é poderosa porque ela fala por si. Sem propaganda, sem autopromoção, ela constrói um histórico que chega aos ouvidos certos no tempo certo. Foi assim com José. O cuidado com o que parecia pequeno e irrelevante se tornou o currículo que o recomendou para a maior posição administrativa do Egito. Tratar cada tarefa como vitrine para o futuro não é viver ansioso por reconhecimento, mas entender que cada momento é um ensaio para o dia em que a porta se abrir. Aquele que se acostuma a ser fiel nas pequenas coisas não se perde quando recebe coisas grandes. No fim, a prisão não foi apenas um lugar de espera para José, foi um lugar de treinamento silencioso. Ali, ele aprendeu a transformar cada detalhe em demonstração de competência e integridade. E quando a oportunidade finalmente surgiu, não precisou se preparar às pressas, pois já vivia preparado há muito tempo. O erro fatal de negociar princípios em troca de atalhos. A trajetória de José foi marcada por escolhas que, à primeira vista, poderiam ter parecido prejudiciais para ele. Um dos momentos mais críticos foi quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Ele estava longe de casa, sem ninguém para protegê-lo ou defendê-lo. E uma recusa poderia custar-lhe a posição que havia conquistado. Ainda assim, ele manteve sua integridade, mesmo sabendo que isso o levaria à prisão. Provérbios 10:9 afirma: Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. A segurança que essa passagem menciona não é a ausência de problemas imediatos, mas a certeza de que o caminho percorrido está de acordo com a verdade. José preferiu o preço temporário da perda a carregar a mancha permanente da desonra. Negociar princípios em troca de atalhos pode parecer vantajoso no momento, mas, no longo prazo, enfraquece o caráter e corrói a confiança que os outros depositam em nós. Atalhos que custam a integridade não encurtam o caminho, apenas nos desviam para rotas que não nos levam ao destino que Deus planejou. José, ao manter o leme firme mesmo em meio à tempestade, mostrou que governar não é apenas sobre administrar recursos, mas também sobre administrar a si mesmo. O autocontrole que demonstrou nesse episódio foi a mesma qualidade que mais tarde o tornaria capaz de governar uma nação com justiça e sabedoria. No fim, a prisão que veio como consequência da sua integridade não foi uma derrota, mas parte do caminho que Deus usaria para elevá-lo. E essa é uma lição eterna. As portas certas não se abrem para quem aceita atalhos que comprometem valores, mas para aqueles que preferem perder no momento para ganhar no destino. O fator esquecido: paciência ativa e não passiva. Depois de interpretar corretamente o sonho do copeiro do faraó, José pediu que ele se lembrasse dele quando fosse restaurado ao seu cargo. Mas o tempo passou e 2 anos inteiros se seguiram sem que o nome de José fosse mencionado. Para muitos, isso teria sido motivo para desistir, para alimentar amargura ou entregar-se à inércia. Mas José não se permitiu parar. Eclesiastes 7:8 declara: Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Paciência, na perspectiva bíblica, não é cruzar os braços esperando que algo aconteça. É continuar se preparando, mesmo quando não há sinais visíveis de mudança.
É confiar que o processo não está parado, apenas oculto aos nossos olhos. A paciência ativa transforma o tempo de espera em tempo de crescimento. Enquanto o copeiro se esquecia dele, José permanecia exercendo suas habilidades, administrando o que estava sob sua responsabilidade, cuidando de pessoas e problemas menores, como quem já treinava para resolver questões maiores. Ele não desperdiçou o intervalo entre a promessa e o cumprimento, usou-o como laboratório. Trocar a reclamação pelo preparo é um dos segredos que distinguem aqueles que estão prontos quando a oportunidade chega. Quando finalmente o faraó precisou de alguém para interpretar seu sonho, José estava no mesmo lugar físico de antes, mas em um patamar completamente diferente em termos de maturidade, prontidão e visão. A espera pode parecer um atraso, mas na lógica de Deus, ela é parte da construção do caminho. E quem entende isso, descobre que o tempo não é inimigo, mas aliado, moldando não apenas o destino, mas também o coração de quem vai vivê-lo. Quando a solução exige traduzir o problema para quem decide. Quando José foi chamado diante do faraó, ele não apenas interpretou o sonho, ele apresentou um caminho. Não se limitou a dizer o que iria acontecer, explicou o que deveria ser feito. Isso é mais do que habilidade técnica. É visão aplicada. É compreender que a verdadeira solução não está apenas em entender o problema, mas em traduzi-lo de forma clara para quem tem autoridade de agir. Provérbios 15:23 afirma: o homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. José falou na hora certa e com a palavra certa. Ele não levou apenas um diagnóstico, mas um plano preciso para enfrentar os 7 anos de abundância e os 7 anos de fome. Sua comunicação foi estratégica, objetiva e, ao mesmo tempo, inspiradora. Essa postura revela maturidade. Muitas vezes, quem decide está cercado por problemas mal explicados e soluções mal apresentadas. José se destacou porque conseguiu transformar uma revelação espiritual em um projeto prático, algo que o faraó pudesse compreender e implementar imediatamente. Ele conectou o invisível com o visível, o espiritual com o administrativo. Apresentar caminhos claros exige preparo prévio. José não teve tempo para pesquisar ou reunir uma equipe. Tudo o que ele sugeriu nasceu de uma vida inteira de observação, experiência e fidelidade nas pequenas responsabilidades. Quando a oportunidade veio, ele não precisou improvisar. Ele apenas trouxe à luz o que já estava consolidado em seu coração e mente. Esse momento foi decisivo, não apenas para resolver a crise iminente, mas para abrir a porta que mudaria sua vida. O faraó viu mais do que um intérprete de sonhos. Viu um administrador pronto para governar. E isso aconteceu porque José entendeu que diante de quem pode decidir, não basta apontar o problema, é preciso apresentar o caminho para superá-lo. A mentalidade de governar antes de sentar no trono. José não esperou a coroa para começar a agir como governador. Desde os dias em que administrava a casa de Potifar até o tempo em que geria a prisão, ele já exercia liderança, já pensava em termos de organização, já buscava soluções para problemas coletivos. Ele vestiu a coroa primeiro na mente e no coração, muito antes de ela ser colocada fisicamente sobre sua cabeça. Eclesiastes 11:6 nos orienta: pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas, igualmente serão boas. José vivia semeando, investindo em atitudes e responsabilidades que talvez nunca fossem vistas, mas que, no tempo certo, frutificariam. Ele não esperava condições ideais para agir. Ele fazia o melhor com o que tinha, onde estava. Essa mentalidade molda o caráter antes da posição. É ela que impede que o poder corrompa quando a autoridade chega. Governar antes de sentar no trono significa desenvolver hábitos de responsabilidade, visão e cuidado,
mesmo que ninguém esteja olhando. Significa servir antes de comandar, aprender antes de ensinar, obedecer antes de liderar. José compreendia que o trono não transforma o homem, apenas revela quem ele já é. Por isso, cada pequena função que desempenhou foi tratada como parte do mesmo processo. Ele não administrava apenas para se manter útil. Administrava como quem treinava para algo muito maior, mesmo sem ter certeza de quando ou como isso aconteceria. Foi essa mentalidade que o tornou apto, no momento em que a oportunidade surgiu, a assumir o governo sem hesitação. O Egito não o moldou para ser governador. Foi a fidelidade diária, longe dos holofotes, que o moldou para governar sobre o Egito, quando a preparação encontra o momento certo. A história de José nos mostra que a grande virada não acontece em um único instante de glória, mas é o resultado de anos de preparação silenciosa. O dia em que ele foi chamado para interpretar o sonho do faraó foi apenas a colheita de tudo o que ele vinha semeando no invisível. Cada decisão de manter a integridade, cada ato de servir com excelência, cada escolha de transformar ofensa em oportunidade, tudo isso construiu o alicerce para aquele momento. Provérbios 21:31 nos lembra: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. A responsabilidade humana e a intervenção divina se encontram nesse princípio. José fez tudo o que estava ao seu alcance para estar pronto, mas reconhecia que a vitória final viria de Deus. Essa combinação de preparo e dependência é o que torna a vida sólida diante de desafios e mudanças. Assim como Daniel permaneceu íntegro no exílio, José manteve firmeza no Egito. Ambos provaram que a geografia não limita o propósito quando o caráter é inabalável. A virada começa no invisível, no caráter que não se corrompe, na disciplina que se mantém mesmo quando ninguém observa, e na visão que enxerga além das paredes do presente. O destino não se constrói apenas com oportunidades, mas com a prontidão para aproveitá-las. Quando a porta certa se abre, ela não pergunta se você deseja atravessá-la, mas se está pronto para isso. E essa prontidão é moldada muito antes, nos dias silenciosos e aparentemente comuns. A porta certa não se abre para quem espera apenas o momento, mas para quem já vive preparado para atravessá-la. Se esta mensagem falou ao seu coração, comente abaixo: quero viver preparado para o meu momento. Que essa seja mais do que uma frase, mas um compromisso diário com o tipo de vida que constrói vitórias antes que elas sejam vistas.